Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos guiá-lo pelas regras orçamentais europeias e o que elas significam para Portugal. A necessidade de cumprir limites orçamentais já não é uma novidade para a generalidade dos portugueses. Mas essas restrições nem sempre são fáceis de perceber. Os limites de velocidade para as contas públicas são complexos e têm sofrido muitas alterações. Hoje está em vigor um novo regime que introduz várias mudanças, incluindo nos indicadores a que devemos dar atenção. O objetivo é o mesmo, prevenir um descontrole orçamental, mas há diferentes formas de lá chegar. Para nos ajudar a descodificar estas regras e como Portugal se posiciona para as cumprir, tenho hoje comigo Cláudia Brás, coordenadora do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vinda, Cláudia. Olá, Nuno. Se calhar precisamos de recuar um pouco no início deste podcast e explicar, em primeiro lugar, porque é que sequer nós precisamos de regras orçamentais na zona euro. Precisamos mesmo. Em primeiro lugar, porque a zona euro é uma união monetária. Temos uma moeda única e uma política monetária comum, esta última que é conduzida pelo Banco Central Europeu. Mas cada país continua a decidir sozinho a sua política orçamental, ou seja, decide quanto quer gastar, qual o déficit e quanta dívida pública quer ter. Num país com moeda própria, se um governo tiver pouca disciplina orçamental, os mercados normalmente reagem, exigem juros mais altos e, no limite, o país até pode mesmo perder acesso ao financiamento. E a moeda desvaloriza. Essa desvalorização ajuda a economia a ajustar. Na zona euro isso não existe. Não há taxa de câmbio para desvalorizar, a moeda é a mesma para todos. Portanto, quando um país entra numa crise da dívida soberana, o problema não fica em casa, dentro de portas. E aí surge um dilema complicado. Ou podemos ter um resgate, o chamado bailout, e quando isso existe, isto essencialmente reduz os incentivos a voltar a ter disciplina orçamental no futuro. Se eu já sei que vou ser resgatado, posso não querer ser tão disciplinado agora. Exatamente. Ou se não houver bailout, portanto, se não houver resgate, o que é que pode acontecer? Risco de contágio, portanto, que provoca instabilidade financeira e até crises bancárias noutros países e no conjunto da União. Eu acho que a crise das dívidas soberanas é o melhor exemplo que tivemos. Portanto, os problemas de um país rapidamente alastraram aos restantes. Por isso, se queremos evitar que essas crises aconteçam, ou pelo menos reduzir a sua probabilidade, faz sentido ter regras comuns, coordenação e vigilância orçamental a nível europeu. Foi isso que o Pacto de Estabilidade e Crescimento criou em 1997. E, portanto, depois é preciso ver que regras. E ao longo dos anos elas foram sofrendo várias alterações. A tendência principal tem sido uma maior complexidade em relação ao regime inicial. Quais foram as principais mudanças? Elas foram bastantes, mas consegui sintetizar as principais mudanças ao longo dos anos. Elas foram efetivamente muitas. É que quando pensamos, o Pacto de facto já tem quase 30 anos de aplicação. Eu vou tentar sintetizar as mais importantes. Portanto, quando o Pacto nasceu em 1997, era tudo relativamente simples. Portanto, a ideia era garantir que os países respeitavam os critérios de Maastricht, o déficit abaixo de 3% do PIB e a dívida abaixo dos 60%. Eram os grandes números que todas as pessoas fixaram. Não é? Exatamente. Quando se ultrapassavam estes limites, então os países entravam no chamado procedimento por déficit excessivo. Portanto, e este era o chamado braço corretivo do Pacto. Ao mesmo tempo, estava já subjacente que se pretendia que os países mantivessem as contas próximas do equilíbrio e que a dívida fosse reduzindo a um ritmo considerado satisfatório. Este era o chamado braço preventivo e nesta fase estava ainda muito pouco detalhado. Em 2005, surge a primeira grande reforma. Porquê? Porque a credibilidade das regras tinha sido posta em causa, essencialmente por não terem sido abertos procedimentos de déficit excessivos para a Alemanha e para a França. Portanto, a solução para tornar as regras mais credíveis foi torná-las mais sofisticadas. Portanto, introduziu-se um conceito de um saldo estrutural, que é relativamente complicado, tanto ajustado do ciclo económico e corrigido de medidas temporárias, e definiu-se um objetivo de médio prazo, específico para cada país. As regras, no fundo, ficaram mais adaptadas às realidades nacionais, mas começaram a ganhar alguma complexidade. Após esse ponto, veio a crise das dívidas soberanas. Portanto, aí a reação foi ainda reforçar mais ainda o quadro, mais vigilância, e foi nessa altura que foram criados os Conselhos de Finanças Públicas, mais sanções e até uma nova regra baseada na despesa. Portanto, o sistema tornou-se mais técnico e mais denso. A partir de 2015 entrou-se numa fase diferente. A economia estava a recuperar, portanto, estava tudo animado. Houve uma tentativa de flexibilizar as regras, basicamente porque se queria acomodar reformas estruturais e novos investimentos. Eu acho que rapidamente se percebeu quão difícil é equilibrar a disciplina orçamental por um lado e a flexibilidade por outro. E é exatamente por esse desafio que, mesmo antes da pandemia começar, já se falava de uma nova reforma. Pronto, depois a pandemia, de facto, interrompeu,
tudo porque as regras foram suspensas e ativou-se a cláusula de escape geral. Depois da pandemia, a reflexão foi retomada e o novo quadro acabou por ser aprovado, atualmente em vigor, em 2024. Havia um objetivo declarado de simplificar, mas eu acho que ainda é cedo para se dizer se essa simplificação foi realmente conseguida e acho que já vamos mais à frente falar sobre isso. Pronto, aquilo que estás a descrever parece uma progressiva complexificação do sistema para ele, se calhar, se tornar mais maleável. Como é que nós conseguimos equilibrar regras teoricamente mais adequadas e também complexas com a capacidade necessária dos cidadãos entenderem essas regras? Eu acho que é um equilíbrio mesmo difícil, Nuno, e eu acho que esta história do pacto mostra bem quão é difícil encontrá-lo. Porque esta tensão está lá sempre desde o início. Por um lado, as regras simples são fáceis de explicar, são mais facilmente compreendidas pelos cidadãos e por isso têm escrutínio público. Ou seja, nós dizemos 3% de déficit, não pode ser acima disso, é fácil de toda a gente entender. Exatamente, exatamente. E se não for, se calhar o público também consegue de alguma forma sinalizar. Portanto, mas quando são assim tão simples, podem tornar-se muito rígidas, ou seja, estarem pouco adaptadas às diferenças entre países. E se forem simples demais, também se calhar podem ser contornadas pelos governos. Por outro lado, a oposição, regras mais complexas, são mais adaptadas às especificidades de cada economia e, portanto, acabam eventualmente por ser mais eficazes. O problema são difíceis de comunicar e, como nós temos visto, até muitas vezes mesmo difíceis de implementar. E qual é o espírito do regime atual? Ou seja, que regras e que limites cada país tem que cumprir atualmente? Pronto, portanto, no braço corretivo, continuamos a ter a mesma lógica que é muito próxima da original de 1997, que eu descrevi há pouco. Portanto, se o déficit ultrapassar o limite de 3% do PIB, é aberto o tal procedimento por déficit excessivo. Portanto, este limite, no fundo, mantém-se como uma referência central, embora exista agora talvez maior margem para considerar circunstâncias excepcionais. Há uma outra situação que atualmente também leva a uma abertura de um procedimento por déficit excessivo. É essencialmente na situação em que um Estado-membro tiver dívida superior a 60% do PIB, não tiver uma situação orçamental próxima do equilíbrio ou excedente e não estiver a cumprir as obrigações do chamado braço preventivo. Portanto, essa situação também existe. E como é que nós identificamos incumprimentos? Portanto, idealmente os desvios são identificados antes de se materializarem e os governos têm que ir apresentando alguma informação a Bruxelas, certo? Exatamente, ou seja, focando então neste braço preventivo que pode desencadear outra forma de procedimento de déficit excessivo, a ideia é mesmo evitar que os problemas apareçam. Portanto, numa primeira fase temos de facto o país a apresentar o chamado plano orçamental estrutural de médio prazo. E é neste plano em que o país assume compromissos para um horizonte de 4 anos, até pode ser extensível a 7 anos, caso existam reformas e investimentos bem fundamentados. E estes compromissos inscritos neste programa são baseados num crescimento de uma despesa líquida. Portugal apresentou o seu plano em outubro de 2024 e este foi aprovado pelo Conselho no início de 2025. Quando falamos então do controle dos desvios, há dois tipos de controle que podemos ter. Portanto, ex post, de facto, depois das coisas ocorrerem, ou ex ante, portanto, aquela tal prevenção. Quando falamos de ex post, estamos essencialmente a pensar nos valores que são notificados pelos Estados-membros em março e setembro de cada ano, onde constam os valores efetivos do déficit e da dívida. Estes dados são validados por Eurostat e, no fundo, permitem verificar oficialmente se os limites foram ultrapassados ou não. Quando olhamos para a perspectiva ex ante, portanto, os governos são obrigados a apresentar em abril todos os anos um relatório anual de progresso e depois em outono, para os países da área do euro, um plano orçamental. E é com base nesses documentos e também nas suas próprias previsões, porque as previsões da Comissão Europeia têm também um papel muito fundamental em todo o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que depois a própria Comissão Europeia consegue identificar se há risco de desvio ou não e atuar até ex ante, portanto, antes das situações se materializarem. Referiste despesa líquida na tua resposta. Ela é essencial para percebermos as regras atuais. E provavelmente muitas pessoas que estarão a ouvir podem não saber exatamente do que é que estamos a falar. Consegues explicá-lo de forma mais simples possível e porquê é que passámos a utilizá-la em vez do critério anterior do saldo estrutural?
Sim, portanto, ou seja, de facto, a despesa líquida é atualmente o indicador operacional no centro das regras. Ela tem um conceito, eu diria, relativamente complicado. Portanto, ou seja, é uma despesa, parte da despesa pública total, mas exclui uma série de componentes. Portanto, exclui os juros, portanto, ela é uma despesa primária. Exclui os juros da dívida, mas exclui também outras componentes, como os programas de despesa financiados por fundos europeus, a própria comparticipação mínima nacional nestes programas, exclui a componente cíclica dos subsídios de desemprego, eventuais medidas temporárias do lado da despesa, e muitas vezes ela aparece líquida, não só porque deduz estas componentes, mas também porque deduz uma componente do lado da receita, e esta componente é o impacto de medidas discricionárias do lado da receita. Portanto, já estamos a ver que é um conceito relativamente complexo. Bastante depurado. Sim, até algo difícil de compreender e de calcular, mas não é novidade. Eu, quando referi há pouco na reforma implementada durante a crise das dívidas soberanas, este passou a ser um indicador também utilizado. Não tinha, claro, o destaque que agora tem com as novas regras. Porquê que, no fundo, se optou por usar agora este indicador? Há essencialmente 3 razões que foram apontadas pelas pessoas que defendiam de facto o uso da despesa líquida. A primeira é porque diziam que é um indicador mais observável. O que acontecia com o saldo estrutural é que ele dependia do hiato do produto, e o hiato do produto era frequentemente revisto ao longo do ciclo económico, e isso tornava o saldo estrutural um indicador instável. Pronto. É claro que a despesa líquida agora não depende do hiato do produto, mas, como eu referi há pouco, depende da componente cíclica do subsídio de desemprego. Portanto, também tem lá por trás um cálculo sofisticado. E depende também, como eu referi, do impacto discricionário das medidas de política do lado da receita, que muitas vezes também são difíceis de quantificar. Portanto, ou seja, é mais observável, efetivamente, mas não totalmente observável. O segundo argumento que foi apresentado é que, por ser um indicador do lado da despesa, é mais controlável pelos governos, ou seja, no sentido em que os governos têm mais dificuldade em controlar o saldo, porque o saldo depende também da receita, e a receita, por seu turno, é influenciada pelas condições económicas. Portanto, aqui estaria mais nas mãos do governo cumprir esta regra, não é? Exatamente. Por fim, havia aqui também um argumento mais relacionado com o funcionamento dos chamados estabilizadores automáticos, ou seja, se nós de facto focarmos apenas no comportamento desta despesa líquida, há a possibilidade da economia abrandar ou acelerar e com isso influenciar a receita fiscal sem que os limites sejam incumpridos. Portanto, havia de facto essa possibilidade. Portanto, estas foram essencialmente as 3 razões principais apontadas. E, portanto, os governos todos têm que cumprir uma trajetória para as suas contas públicas. Se calhar era útil explicar-nos o que é que prevê a trajetória portuguesa. Sim, talvez começar por referir o ponto de partida. O ponto de partida é essencialmente para os países com dívida acima de 60% do PIB ou um déficit superior a 3%, a Comissão Europeia envia, em primeiro lugar, uma chamada trajetória técnica de referência. Esta trajetória baseia-se no crescimento do PIB potencial, mas tem também como objetivo garantir que a dívida é sustentável. Nesta parte da sustentabilidade da dívida, os cálculos são relativamente sofisticados e têm por trás alguma sofisticação, como uma análise estocástica da dívida e vai à elaboração de vários cenários determinísticos. Para além disso, para garantir de facto que a trajetória é suficientemente ambiciosa, ainda têm que ser cumpridas 2 cláusulas de salvaguarda. Estas dizem respeito à resiliência do déficit e um ajustamento mínimo do rácio da dívida. Depois desta proposta técnica da Comissão, cada país apresenta o seu próprio plano orçamental estrutural de médio prazo. No caso de Portugal, o Governo apresentou uma trajetória com o mesmo crescimento médio que a Comissão Europeia tinha proposto para o horizonte 2025-2028. Este crescimento médio era 3,6%, mas com um perfil anualmente ligeiramente diferente. E o argumento que foi dado na altura era exatamente a utilização dos empréstimos do PRR. E esta proposta foi aprovada pelo Conselho e é o que está atualmente em vigor como os limites que o país deverá cumprir. E que avaliação, portanto, o Banco de Portugal acompanha, obviamente, a evolução das contas públicas portuguesas. Que avaliação é que o Banco de Portugal faz destes objetivos e destas estimativas da trajetória nacional? O Banco de Portugal, efetivamente, tem acompanhado regularmente este cumprimento das regras, apresentando estimativas com base nas suas próprias projeções. Por exemplo, no boletim de dezembro passado,
concluiu-se que o crescimento da despesa líquida era superior ao previsto pelo plano, aquele que eu acabei de referir, e que mesmo logo em 2025 esse desvio era superior aos limites estabelecidos. Em termos de consequências, se existirem de facto estes desvios significativos, podem levar à abertura de um procedimento de déficit excessivo, como referimos no início. No entanto, como Portugal apresenta uma situação orçamental próxima do equilíbrio, mesmo que estas projeções se materializem, não seria aberto um procedimento. Já agora aproveito apenas para referir que a decisão final depende dos dados oficiais do déficit da dívida relativos a 2025 e estes serão notificados agora no final do próximo março e depois avaliados pela Comissão Europeia no pacote da primavera. Falaste já de estas novas regras terem mais situações excepcionais e terem mais flexibilidade. Algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar de cláusulas de derrogação. O que é que elas são e em que áreas é que pode ser aplicada essa cláusula? De facto, a chamada cláusula de derrogação está prevista nas regras atuais e ela permite acomodar desvios temporários das regras quando existem circunstâncias excepcionais, desde claro que haja uma justificação clara destas situações e que depois haja um compromisso de regresso à trajetória acordada. A aplicação desta cláusula de derrogação tem sido discutida sobretudo no contexto da defesa, devido ao choque geopolítico recente. E vários Estados-membros, eu penso que atualmente até já são 17, incluindo Portugal, ativaram esta cláusula para acomodar aumentos de despesa nesta área. O desvio que a permite é muito significativo, porque ele pode ascender até 1,5% do PIB ao ano durante 4 anos, portanto bastante expressivo. Se nós tivemos situação excepcional, foi o que aconteceu em Portugal nas últimas semanas, com aquilo que ficou conhecido como um comboio de tempestades. Nós ouvimos o Ministro das Finanças falar de flexibilidade de Bruxelas em relação aos gastos com reconstrução das zonas mais afetadas. O que é que isto pode significar, seja na utilização de fundos europeus, seja no cumprimento das regras orçamentais? Bem, na perspectiva do financiamento, eu diria que esta chamada flexibilidade de Bruxelas pode significar reprogramar de facto a utilização de fundos, em particular PRR, em que provavelmente os projetos que agora já não podem ser concluídos têm que ser retirados do programa. Depois, quanto à utilização do financiamento europeu para a reconstrução, eu penso que neste momento ainda está um pouco em aberto. Na perspectiva das regras, o que eu diria é que o agregado da despesa líquida no fundo já contém alguma flexibilidade para acomodar este tipo de situação. Portanto, se esta despesa com a reconstrução vier a ser financiada por fundos europeus, então, como nós vimos, ela é deduzida ao agregado. Se for financiada com fundos nacionais, então muito provavelmente será considerada uma medida temporária também, portanto, fora do controlo do governo, portanto, um choque que se sofreu, e nesse caso, se for classificada como medida temporária do lado da despesa, também abate ao agregado. Portanto, no fundo, o conceito de despesa líquida já consegue acomodar esta situação. E, portanto, este novo enquadramento é visto em geral, e esta descrição que fazes mostra também isso, como mais flexível, mas ele também pode conter riscos, seja na aplicação das regras ou nos incentivos que pode dar aos governos? Sim, isso sem dúvida. Eu acho que com esta conversa nós já mostramos um bocadinho que as atuais regras mantiveram um grau de complexidade relativamente grande, apesar da tentativa de simplificação que estava na sua raiz. Ao mesmo tempo, tentou-se que elas de facto fossem mais flexíveis, mais adaptadas às realidades de cada país e que tivessem aquela perspectiva de médio prazo, ancorada muito na sustentabilidade da dívida. Portanto, que tipo de risco é que surge no fundo deste enquadramento? Eu acho que salientava 3 tipos de riscos. Eu acho que o primeiro está mais relacionado com a discricionariedade, ou seja, se há mais condições de exceção e se há avaliação técnica com mais julgamento, por exemplo, como eu dei há pouco o exemplo da análise da sustentabilidade da dívida, pode começar a existir a percepção de que as regras não são aplicadas de forma igual para todos. E isto, claro, pode causar problemas de falta de transparência e até depois de credibilidade das próprias regras. Um segundo risco, talvez eu salientava mais na parte da comunicação, também já referimos isso há pouco quando vimos o trade-off entre regras simples e complexas. É que
mesmo com a intenção de simplificar, as atuais regras são excessivamente técnicas. É claro que podemos argumentar que as regras podem ser complexas, mas a comunicação simples. Mas eu acho que aí ainda há um longo caminho a percorrer. Nós estamos aqui a esforçar-nos, mas é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. É preciso continuar nesse sentido. Portanto, eu acho que, de facto, se as pessoas não percebem o que está em causa, o escrutínio público fica mais fraco, como tínhamos referido há pouco. E isso, claro, reduz a eficácia das regras. Depois, se calhar, um último risco que eu destacaria era mais relacionado com os incentivos políticos, ou seja, se as regras são muito flexíveis e têm muitas condições de exceção, elas são mais facilmente exploradas para fins políticos. A própria perspectiva plurianual também pode afetar um bocadinho os incentivos, no sentido em que, como o ajustamento é desenhado para vários anos, pode haver a tentação de adiar as decisões mais difíceis e empurrar um esforço para a frente, portanto, na expectativa de que haja renegociação ou depois até a aplicação de exceções. Claro. Se calhar, para terminar, poderíamos só fazer um ponto de situação das contas públicas portuguesas. Como é que estamos ao nível do equilíbrio orçamental? O que é que as últimas previsões do Banco de Portugal apontam? Sim, de facto, tal como referimos no último boletim económico, portanto no boletim económico de dezembro, Portugal mantém uma posição orçamental relativamente favorável no contexto da área do euro. E este facto até tem sido reconhecido pelas principais agências de ratings, portanto temos tido subida de ratings sucessivos. No entanto, a evolução mais recente gera alguma preocupação, porque nós de facto vemos uma deterioração. Porquê é que temos a deterioração? Essencialmente porque houve medidas de redução de impostos e outras de aumentos de despesa, e estas todas com caráter permanente. Até agora, a composição do crescimento económico tem sido muito favorável à arrecadação de receita fiscal e contributiva e, portanto, no fundo, atenuou o impacto destas medidas adotadas. Mas isto evidencia um risco, não é? Portanto, ou seja, se o crescimento abrandar ou a composição deste crescimento mudar, o saldo pode deteriorar-se rapidamente. E eu acho que é neste contexto que se percebe que o tal crescimento da despesa líquida acima dos limites acordados, portanto, que referimos há pouco, e de facto os riscos associados ao cumprimento das regras e à sustentabilidade da dívida. E conseguimos ter uma ideia do grau de disrupção que estes desastres recentes, estes eventos climáticos extremos, podem ter ao nível orçamental? Claro que neste momento ainda estamos concentrados noutros elementos mais dramáticos da reconstrução das zonas, mas já conseguimos ter uma ideia da magnitude orçamental? Eu penso que é ainda cedo para se quantificar com precisão o impacto orçamental. Como vimos há pouco, até pode eventualmente vir a ser que parte dos custos seja financiado por fundos europeus. Mas muito certamente existirão outros efeitos, outros custos associados quer aos apoios que foram concedidos, quer à própria reconstrução. Eu penso que neste momento o Ministério das Finanças já está a montar os procedimentos para identificar e reportar este tipo de encargos. Eu penso que a grande conclusão que nós podemos tirar é que situações inesperadas como estas, com eventuais custos orçamentais, mostram precisamente porque é importante manter contas públicas equilibradas, ou seja, só nessa situação é que depois é possível acomodar estes choques, contextos macroeconómicos menos favoráveis ou até as eventuais pressões estruturais da despesa que vão estar também aí nos próximos anos. Cláudia, muito obrigado por simplificares um tema tão complexo e do qual vamos continuar a ouvir falar nos próximos meses, certamente. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. As mais recentes projeções orçamentais do Banco de Portugal fazem parte do Boletim Económico de dezembro. Tal como as restantes publicações, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!